O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então do chefe da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela saia e viva. Jesus o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido muito nas mãos dos médicos. Gastou tudo o que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se e tocou por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. E ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente. A mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Uma mulher cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te curou, vá em paz, fica curada dessa doença. Ele ainda estava falando quando chegaram algumas da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu uma confusão, como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e este choro? A criança não morreu, está dormindo. Começou então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois de entrar no quarto onde estava a criança, Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. E ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda bem que essa notícia chegou até nós, né? Ainda bem que o pessoal não guardou, resolveu contar para todo mundo essa graça, né? Para que a gente pudesse também experimentar na nossa vida. Os feitos de Deus, eles são eternos, né? Cada feito de Deus, ele torna eterno. Quando nós também aprendemos a viver os feitos de Deus, ele torna eterno na nossa vida. Toda a graça de Deus é eterna. Nada de Deus se perde em nós. Toda a bênção que você recebe a cada missa, tudo aquilo que você já experimentou desde o seu batismo, todas as eucaristias, toda a palavra de Deus, ela torna eterno. Tudo de Deus é eterno. E as coisas do demônio são passageiras. O mal é passageiro. Quando a gente não quer mais, a gente deixa de fazer e ele vai embora, né? Mas as de Deus são eternas. E é isso que precisa. Por isso
hoje nós estamos vendo que essas coisas chegaram até nós para também eternizar no nosso coração, eternizar na nossa vida, né? Tornar viva esta palavra no nosso coração. E que amanhã a gente pode experimentar. Eu já vi muitas pessoas experimentar. Tocar no Senhor. Tocar é uma coisa, pegar é outra. Às vezes a gente pega em muitas coisas, né? A gente pega na palavra de Deus, mas não toca na palavra de Deus. A gente ouve, mas ela não toca nosso coração. Nós não se alimentamos dela. Ela não toca a nossa vida muitas vezes. Porque se tocasse, nós teríamos uma vida nova. Nós seríamos outras pessoas. Às vezes a gente até recebe a palavra de Deus, mas ela ainda não tocou no coração. Se eu não mudei de vida, ela ainda não tocou meu coração. Até ouço, escutei. Mas se sai ali fora, esquece. Já ela passa. É como que entrar nesse ouvido e sair do outro. Ela não entra, não mergulha na nossa alma. Não entra profundamente, não toca o nosso ser. Então, quando a palavra toca, a gente muda. Ela provoca, ela não fica sem provocar uma mudança interior na nossa vida. Por isso Jesus, aquele homem disse, Senhor, se tu for lá tocar na minha filha, ela vai ser curada. Ela vai viver. Então Jesus foi para lá tocar naquela criança, tocar na vida daquela pessoa. E aquela mulher tocou na vida de Jesus. Aquela mulher que há 18 anos tocou, ela pensou, se eu tocar na orla do manto de Jesus, e com esta graça vai acontecer, eu vou ser curada. Ela tinha consciência, tinha certeza no coração que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Né? Por isso é diferente o toque. Até tem, quando a gente vai lá na igreja onde que Jesus fez, naquela região, tem um quadro, lá na igreja de Maria, lá em Magdala, tem um quadro, como esse ícone aqui, só que lá tem a foto, a expressão daquela mulher tocando na orla do manto de Jesus. Então, tem um desenho, tem um ícone desse lá. Então, aquela mulher agachou, porque havia muita gente comprimindo, e os apóstolos ficavam doidos, porque tinham que segurar as pessoas, né? Às vezes, quando o Padre Jonas passava aqui, o pessoal ficava querendo tocar no Padre Jonas, né? Aí tinha que estar o segurança, né? Porque assim, eu já vi muitas vezes, um dia uma mulher segurou no braço do padre, o padre já é idoso, né? Segurou o Padre Jonas, veio para trás, assim, se o guarda não tivesse atrás do Padre Jonas, tinha caído e batido a cabeça no chão. A pessoa, às vezes, por uma situação, não pensa que vai acontecer, né? Puxa, então, às vezes vai derrubar a pessoa, né? E vai causar um acidente, né? Com vontade de tocar na pessoa, não é tocar, aí é segurar, aí é pegar. Por isso que às vezes nós entramos aqui na fila da comunhão, nós não tocamos na Eucaristia. Nós pegamos a Eucaristia para nos alimentar só. Ela torna só um alimento que fica aqui, ó. Não entrou no nosso coração, não entrou na nossa vida, não provocou os efeitos que deveria provocar. Não está tocando em nós ainda. Então, nós não somos tocados às vezes pelas coisas de Deus. Não deixamos Deus tocar na nossa vida, porque nós criamos resistência, nós criamos descrédito, nós criamos desconfiança. Será que é Jesus mesmo? Será que é um pão? Então, há muitos pensamentos negativos, às vezes até que quando entra aqui, e Jesus vai dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue, mas a pessoa não acredita, então ela não é tocada pela palavra. Não se deixa tocar por Deus. Então, por isso, as pessoas continuam vivendo uma vida, às vezes, na futilidade da vida. Porque não deixou mergulhar. Aquela mulher quis, o Jairo foi lá, levou Jesus, aquele povo caçoou, aquele povo zombou, escarneceu. Porque quem não está em Deus não sabe deixar-se tocar em Deus. Então, zombaram de Jesus, Jesus pôs todo mundo para fora, com tranquilidade, ficou perto daqueles que podiam presenciar o milagre, a graça, a cura, o prodígio de Deus. Porque é poucos que querem experimentar o prodígio de Deus.
São poucos aqueles que querem mergulhar a vida realmente em Deus, querem viver as graças de Deus. Então, aquela menina, o Jairo, aquele chefe da sinagoga, queria, porque ele sabia que ali estava aquele que realizava o milagre, porque já eles já tinham visto tantas curas de Jesus ali em Cafarnaum. Então ele se deixou tocar, né? E aqui estão os dois casos que era pranto. O pai estava chorando porque a menina morreu. Todos choravam porque ela morreu. E aí Deus transforma os prantos em alegria, quando eu estou em Deus. Eu não experimento a morte, eu não experimento o fracasso, eu não experimento a derrota, porque quem está em Deus não morre, ressuscita. Ninguém perdeu. Eu não perdi meu pai, não perdi minha avó, não perdi meus primos. Não, eu não perdi. Eles são encontrados em Deus, então a gente não perde. Quem está em Deus não perde nada, se encontra. Então, aí se transforma. A confiança nossa transforma aquele luto, aquela tristeza também em alegria. Porque nós não vemos mais a morte, mas vemos a glória de Deus e a ressurreição e a vida nova. Aquela mulher foi curada, agora ela experimenta, ela teve que contar para Jesus, aqui está, eu toquei, foi eu que te toquei, foi eu que recebi esta graça. Porque é diferente quando as pessoas vêm tocar nas coisas de Deus. Até mesmo, às vezes, quando a gente está com o Santíssimo, às vezes eu vi muitas pessoas que passam pano, passam retrato, mas é como não passar nada. Porque ela foi lá só passar. Ela não tem sentido. Ela não tocou em Jesus. Ela foi lá passar um pano, foi lá passar uma foto, põe a mão, segura no Santíssimo. Foi lá tocar só. Foi só pegar e não tocou com a alma, com o coração. Quem toca só com o olhar, às vezes, quantos que era curado por Jesus pela sua sombra? Porque tocou com a alma, tocou com os olhos, tocou com o coração, né? E a primeira leitura hoje mostra que Absalão estava perseguindo Davi, era filho de Davi, e ele queria matar seu pai para tomar posse do reino de Jerusalém. Ele já tinha matado o seu irmão, já tinha matado muitos que eram amigos de Davi, e agora ele estava perseguindo Davi, ele queria matar o seu pai para tomar posse do reino, para ser o rei de Israel, e Davi fugiu. Davi fugiu dele, foi embora, foi chorando, foi humilhado, passou por todo tipo de humilhação, desprezo por causa do seu filho, né? E ele dizia, como que eu posso? Meu próprio filho me perseguindo para me matar, e até uma pessoa amaldiçoava, xingava de Davi de sanguinário, de todo tipo de espécie, amaldiçoava, desejava todo tipo de mal para Davi, e aí os soldados de Davi queriam enfrentar aquele homem, queria destruir aquele homem, mas Davi disse, não, se ele está fazendo isso, porque Deus permitiu. E agora o seu filho fica preso num galho de árvore e morre ali. E o Davi podia ficar alegre, falou, não, graças a Deus que meu filho morreu, aquele que me perseguia, aquele que queria me matar, mas Davi não. Ele é meu filho. Se meu filho que me perseguia morreu, Davi vai chorar. Então, aquilo que parecia alegria se transforma em pranto. Transformou em pranto para Davi. Ele não se alegrou com a morte daquela pessoa que se dizia seu inimigo, seu próprio filho. A gente não pode se alegrar com a desgraça dos outros, porque aquela pessoa te persegue, te faz mal. E de repente acontece alguma desgraça, eu não posso ficar alegre com isso, não posso transformar aquilo em alegria. Tem que transformar em pranto, em oração para aquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus acolha e tenha compaixão de que ele possa ser salvo, né? Aí vai ser a nossa alegria de um dia chegar no céu e você rezou para ele ser salvo e você encontra com ele no céu. Aí será grande alegria, né? Nós vamos exultar por isso. Não porque a gente viu o outro sofrer e a gente desejou o mal para o outro,
A gente quer que o outro sofra, que pague tudo que fez com nós. Isso não é coisa de cristão. Isso não é coisa de filho de Deus. Nós somos aquele que transforma prantos em alegria, e muitas vezes a nossa alegria transforma em pranto por causa dos outros. Então nós queremos pedir essa graça hoje em Deus. Fecha teus olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa graça para nós no dia de hoje, né? Que nós saibamos cada dia mais buscar no Senhor, tocar no Senhor, deixar ser tocado pela sua palavra, por tudo aquilo que Deus nos oferece de riqueza a cada um de nós, e podemos mergulhar nossa vida cada dia mais na sua palavra, nos seus ensinamentos, para viver a nossa vida e transformar todas as tristezas em alegria para os outros. Todas as tristezas nossas que se transformem em alegria para os outros, né? Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje.